Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Pra Fazer Direito. Hoje na presença do meu grande amigo Dr. Mário Paiva, iremos bater um papo sobre direito agrário constitucional com o Dr. Ibrahim Rocha, que é um dos 5 autores do livro. Doutor, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo, conteúdo para engrandecer o podcast Pra Fazer Direito. Obrigado, Mário, novamente por estar participando e colaborando aqui para engrandecer o podcast. Doutor, muito obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade de divulgar esse manual, que na verdade ele atinge um público não só de estudante, mas também de profissional. A gente faz uma abordagem tanto de direito material como de direito processual. Por exemplo, o mecanismo da desapropriação, a gente analisa as formas de uso capião, as distinções de forma de proteção da propriedade. Então é um livro que procura ser moderno do ponto de vista constitucional, e ele também diminui a distância entre o direito agrário e o direito ambiental. Como eu sempre digo, o direito ambiental é um filho desgarrado do direito agrário. Doutor Ibrahim, o que fez vocês terem a ideia de estar criando esse livro? O que levou vocês, de fato, à construção desse livro? Eu me lembro que na época eu era procurador-geral do Estado, e aí o proprietário da editora Fórum foi lá fazer o merchandising dos livros lá da editora. E aí eu falei para ele: olha, qual o manual que vocês têm de direito agrário? A gente: não temos nenhum. Eu falei: olha, porque tem uma falta no mercado aí, eu dou aula e eu vejo que não tem material. Aí virou para mim e disse: então por que o senhor não escreve, doutor? Que eu publico. Ele disse: tá bom. Aí então eu chamei esses colegas, que eu queria fazer uma coisa rápida, né? Eu digo: então vou logo montar uma equipe. Aí chamei o Dr. Girolamo, Dr. Benatti, Dr. Eliabe e Dr. Rogério fizemos, dividimos capítulos e montamos o livro. Fizemos questão de não dividir a parte, entre aspas, embora a gente tenha dividido o trabalho, a gente não dividia: fulano escreveu isso, fulano escreveu aquilo. Que eu sempre faço, a gente não sabe quando vai morrer, o outro já fica atualizando. Para não ter trabalho de discutir depois que parte eu posso alterar. Dentro desse livro, o que você acha que vai ser diferenciado do que já existe no mercado? O que vai contribuir para os jovens advogados que estão adentrando a área do direito agrário? Como o doutor mencionou aqui, eu também já militei na área agrária, eu sei da dificuldade de ter informação e conteúdo de fato para a gente estar utilizando no dia a dia da advocacia agrária. Primeiro é que a gente faz uma abordagem de direito material conectada com o direito processual. Por exemplo, a parte de desapropriação. A gente não discute só o que é a função social da propriedade, mas inclusive o procedimento de desapropriação. Muitas vezes o colega tem dúvidas. Então, tem ali no dia a dia, ele vai saber mais ou menos o procedimento que ele sai de uma desapropriação. Nós fazemos, por exemplo, a análise do procedimento de capião administrativo. As formas de, por exemplo, um instrumento que é muito pouco usado, que é a chamada declaração judicial da perda da propriedade. Se você está discutindo a posse com alguém e você vê que está na casa do sujeito, faça esse pedido para o juiz, que ele declare essa perda, porque aí a pessoa que está ocupando o imóvel, o juiz vai fixar a indenização, quanto ele der pelo aquele imóvel. E com isso, então, você tem até um mecanismo para obrigar, de repente, discutir não só isso com aqueles particulares, como também levar essa demanda, de repente, para uma desapropriação judicial pelo poder público. Mas aí você já tem um valor fixado judicialmente. Então, ou seja, é um mecanismo que é pouco usado e poderia ser muito melhor. Também destaco que o livro ele faz uma distinção importante, que ele aproxima bastante o direito agrário do direito ambiental. Por exemplo, ele é o primeiro manual que fixa ali, por exemplo, os conceitos básicos da gestão de concessão de florestas públicas. Você não vai encontrar em nenhum outro manual. Então, assim, é um manual bastante extenso, aborda todas as formas de propriedade pública, que, por exemplo, o Dr. Benatti é um especialista. Então, realmente a gente procura fazer um manual que dê e serve tanto para o advogado que está começando ali, como mesmo aquele advogado que tem mais experiência, de repente tem uma dicasinha lá que ele seja importante para ele. As dicas são de grande valia. Ele já me trouxe uma pincelada aqui que foi bem assertiva dos problemas que a gente lidar diariamente. Sobre a questão possessória e a questão da propriedade, como que você visualiza a questão processual? Porque às vezes as pessoas, quando vai entrar com ação, e quando tem a perca da posse,
ele pode optar, né? Porque é uma questão possessória, uma questão de propriedade. Como que você orientaria essas pessoas e o que tem no livro para engrandecer as pessoas em suas defesas ou mesmo nos seus pleitos? Primeiro, acho que a pessoa que tem a propriedade, ela tem que entrar logo com a ação reivindicatória. Por quê? Porque ela não vai discutir a posse, melhor posse. Tanto que isso é um problema para o próprio Estado, que apesar, por exemplo, de o Estado não poder haver posse do bem público, essa já declarou que é a detenção, muitas vezes o Estado fica patinando isso, que o juiz disse, não, doutor, aqui eu não estou discutindo a propriedade do Estado, estou discutindo a posse entre dois particulares. E o Estado fica aí, não, mas eu quero dar uma destinação para quem eu acho que é melhor a posse. Eu estou querendo dizer, se ele não estivesse disputando, o juiz diria, vocês vão lá no ITERP e o ITERP vai dizer que ele tem a melhor posse. Só que como eles estão disputando, o juiz disse que ele não pode entrar nessa discussão, apesar do Estado estar dizendo que ele não está discutindo a posse, está discutindo a propriedade pública dele. Então, o próprio Estado tem essa dificuldade, então, ainda mais o particular, imagina. Então, ele tem que sempre entrar com essa reivindicatória. Por quê? Porque a reivindicatória, ela vai te trazer, não a discussão da posse, mas sim um fundamento de proteção da propriedade. E, além disso, você pode logo agregar, logo no início, esse pedido aí de declaração judicial da pena da propriedade. Que, ou seja, se tu vê que o negócio não vai andar, você já vai por ali para pedir pelo menos uma indenização e já diminui o prejuízo do seu cliente. Né? A questão da destinação de um processo como questão de reivindicação, propriedade e a questão possessória, vamos pôr juízo diferente quando tem a vara específica, porque quando se declara, quando se disputa a posse, se direciona para a vara agrária, ok? E quando se debate a propriedade, a destinação é a mesma ou não? Como é que ficaria essa questão da competência? Pois é. Se você está entrando, isso é importante, principalmente quando você tem uma coisa que está iniciando a ocupação. Se você entra com fundamento na propriedade reivindicatória, e você indica lá que são 2 ou 3, vai para a vara comum. Então, juiz civil, que está acostumado a ver sob esse ponto de vista, então eu creio que é mais rápido. Evidentemente que ele pode eventualmente se declarar incompetente, mas aí ele vai ter que declarar incompetente com um dos fundamentos das varas agrárias, que é o quê? Discussão coletiva. E aí, evidentemente, pode caber um agravo. Né? Então, acho que o melhor caminho. Se você já tem lá um número grande, mesmo a reivindicatória cabe no juiz da vara agrária. Mas aí você já está deixando claro qual é o fundamento que você está discutindo. Não estou discutindo posse. É propriedade. Então eu penso que sempre é o melhor caminho para o advogado, principalmente se o cliente dele tiver uma não facilidade de provar essa posse por algum motivo, frente a outros particulares, porque o que acontece aí? Apesar de o outro lado eventualmente também não ter uma boa posse, o juiz transfere o nome da prova tudo para ti, que é o autor da ação, que é o normal. É ele que tem que comprovar a posse. Exatamente. Então você acaba trazendo um problema processual para si. Né? Então facilite seu problema processual. Entre com a ação reivindicatória, porque você está reivindicando a propriedade. E aí a propriedade, ela enfecha, né, todos os elementos através da prova documental. Então, é isso. Esses gatilhos é muito interessante, facilita muito a vida do advogado. Eu estou passando essa questão da possessória. O que mais você acha que dá um grande destaque, traz grandes novidades e que pode ser fundamental para os advogados que trabalham na área agrária? Olha, eu acho que o mais importante hoje é justamente o advogado precisa ter muita clareza sobre os modelos de posses coletivas, né? Indígenas, quilombolas, porque principalmente aqui no nosso estado. Sim. Então, se você, ainda que você esteja do outro lado da banca, se você não entende bem como esses mecanismos funcionam, as regras que tem de proteção constitucional, as regras inclusive de direito internacional, que o livro aborda sobre isso, você então vai ter mais consistência para entender se realmente aquela comunidade ela está amparada e de que forma ela está amparada, para você então fazer uma contradefesa, se for o caso, ou mesmo a defesa daquela comunidade. Porque eu vejo que muitas vezes os advogados desconhecem esses mecanismos internacionais, essas formas. Então, é um livro que vai te dar um fácil acesso a essa informação, inclusive com referência bibliográfica, que se você quiser aprofundar o tema, você vai ter como prosseguir. Então, até para quem está
Eu sempre destaco, por exemplo, que a gente faz uma abordagem lá nesse livro, discutindo qual a distinção entre a teoria do indigenato e a posse indígena, que eu disse que são coisas diferentes. Às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa. A gente faz uma distinção, porque a teoria do indigenato, ela na verdade ela é uma teoria que foi surgida lá no início do século XX pelo Cândido Mendes, que é uma teoria das nulidades. Por que uma teoria das nulidades? Porque ela diz o seguinte, basicamente, olha, se a terra for indígena, qualquer direito de propriedade que você tinha sobre essa área se torna nulo. Né? Então é uma teoria das nulidades. Sim. Sim. Mas não significa dizer que aquela posse indígena exclua eventualmente a posse de boa-fé, que a Constituição resolve algumas situações lá. Que é isso que o Supremo debate sempre. Então, se você tem clareza disso, dessa distinção, você vai também poder orientar eventualmente o seu cliente, saber onde e que limites eu tenho de ter eventualmente uma indenização. Porque às vezes o advogado não tem, em terra indígena ele pode virar porque ele fala assim, já foi, não tem nada para ti. Não, mas tem algumas exceções pequenas. Aí você tem que saber. E também porque principalmente como é competência da União, o particular tem que saber qual o caminho para ele entrar perfeitamente e dizer, ressalvar algum direito que ele tenha. Tá? Porque principalmente ela é uma teoria das nulidades. Se ela é uma teoria das nulidades, ela anula o quê? O direito de propriedade. Aí é o inverso daquele caso, tá vendo? Estou discutindo a posse indígena, porque ela é imemorial, enfim, como a Constituição define. Mas qual direito eu tenho para receber frente à minha posse, apesar da nulidade daquela propriedade? Porque é o que acontece muitas vezes, o Estado titula numa área que a União vem e declara indígena. Morreu aquele título. O direito de propriedade morreu ali, não tem jeito. Por quê? Porque é da teoria do indigenato. Aí, quando o Supremo faz a discussão do marco temporal, agora, né, não tem mais o marco temporal. O Congresso está numa discussão de alterar a Constituição, se pode, se não pode. Aí a gente discute lá, frente a essas teorias, os limites disso. Particularmente entendo que é um direito fundamental, realmente o Congresso bater lá, o Supremo deve derrubar. Isso a gente já enxerga, mesmo no precedente, a gente faz uma análise, por exemplo, desde o precedente Raposa Serra do Sol, que criou o marco temporal, e já tinha exceções lá. Então tudo isso a gente mostra, olha, é muito frágil isso aqui, né? Então tudo isso está mostrando lá, então acho que isso dá uma boa pista para quem tem essas lides diárias, saber onde ele pode encontrar alguma brecha para defender algum direito de um cliente frente a essas situações, se houver. A questão da regularização fundiária, tem modelos lá para as pessoas seguirem? Sim, nós fazemos todos os... Tem uma análise lá de todos os modelos de concessões de terras públicas, que a gente chama. Quando é área de afloramento, terreno de marinha, ilhas costeiras, são as formas de propriedade. Porque conforme o tipo de propriedade pública, varia o tipo de concessão de título. Então isso também é abordado lá. Então tem uma boa dica de um caminho a seguir. Especificamente para a região norte aqui, Pará, aquela requalificação de títulos, de matrículas, eu acho, matrícula. Sim. Você foi tratado no livro também? Tem um capítulo que chama sobre a declaração de nulidade. Aí a gente aborda essa questão, não diria com detalhes necessários, mas já dá ali as dicas para o advogado, como ontem mesmo eu recebi um colega que queria que ajudasse ele a arrumar um cliente para vender uma área. Aí eu falei, manda o título para mim. Aí eu olhei, fui olhar, estava cancelada a matrícula. Sim. E aí não tinha visto. Aí ele, mas como tu viu? Bem aqui, porque o meu olho clínico já vai nessa informação. Então no livro tem essa informação de quando são as nulidades. Então o cidadão... Como você fazer uma leitura correta do documento. Exato, o colega já vai ver ali e vai procurar essa informação na matrícula. E aí ele sabe os provimentos, a gente cita os provimentos do tribunal, por exemplo. E isso é uma coisa legal também, que vejamos só, é um manual que ele é nacional, ele vem de todo o Brasil. E ele faz uma conexão dos provimentos do CNJ, mas também cita alguns elementos que são muito característicos da nossa realidade aqui. E que se tornam, mesmo assim, não tirou esse caráter nacional. E, inclusive, muitas pessoas que outros estados compram, justamente porque é uma lição do aprendizado das nulidades. Infelizmente, nós contribuímos para construir essa teoria, vamos dizer assim. E eu, inclusive, do polo ativo do estado também. No caso do uso campeão,
que você mencionou extrajudicial, o que ele traz, o que ele agrega, o que tem de diferencial que a pessoa não encontra em qualquer local, vamos dizer assim. Porque hoje em dia todo mundo faz aquela pesquisa básica na internet. Sim. Eu queria saber qual que seria o diferencial que eles vão encontrar no livro. Primeiro que ele faz uma distinção, e aí eu sempre falo isso, acho que quando a gente vai escrever um livro, a gente tem que procurar dar informações o mais seguras possíveis. Então, por exemplo, alguns elementos que eu vejo lá, por exemplo, que a lei prevê que se o Estado não se manifestar no prazo X, o profissional do cartório pode chancelar o uso capião. Eu digo, não, meu amigo, isso aí é inconstitucional. Porque os recursos são passíveis de capião. Então, o meu colega que vai ler aí diz, não, doutor, não adianta se eu fazer isso, que isso vai me dar mais dor de cabeça. Vou lá brigar para o Estado responder esse negócio, para que se de fato você declara o uso capião do meu cliente, seja um negócio que o Estado não vai questionar. Tanto que, por exemplo, recentemente nós pegamos uma desapropriação do Estado que tinha um uso capião administrativo. Aí agora o Estado entrou com uma ação de nulidade do uso capião administrativo. Olha a dor de cabeça pro cliente dele, né? Nesse caso, quando tem essa questão da terra do Estado, tem que fazer aquela aquisição onerosa. Isso. Essa aquisição onerosa é tratada no livro Sim, também? cita a lei, tanto a lei federal, a 13467, 2016, eu acho que é 2016, quanto as alterações posteriores, já cita lá, tem essa parte, ainda que de forma resumida, mas temos essa parte, dá as dicas básicas de como você faz esse caminho do processo de regulação fundiária, os limites, até os limites que pode ser compra, faz os limites que pode ser doação, enfim, tem essas decisões também. A questão ambiental, da questão do desmatamento permitido, sim, reserva legal, todas essas obrigações temos. Também é definido no livro. É isso que eu falei. Tem algum mapa, o que eu vejo que as pessoas sofrem muito hoje, você como uma pessoa que representa o Estado, você tem mais informações, né? É notório. Mas o advogado em si, quando ele vai fazer qualquer tipo de pesquisa, ele tem dificuldade de pegar mapas atualizados, ver sobreposição. Hoje tem a questão do CAR, que é uma questão autodeclaratória, então, ou seja, dá muita sobreposição. Então, hoje, a gente entende até que no estado do Pará, que tem o Interpa que está trabalhando bastante, está tentando regularizar. Mas existe essas dificuldades. Lá tem alguns macetes para as pessoas poderem se sobressair sobre essas situações? Olha, isso é uma coisa que a gente até pensou, trabalhar a ideia de fazer uma abordagem de mapas. Só tem que isso realmente é uma questão que a gente chegou assim, olha, acho que a gente ainda não tem essa competência para fazer. Mas é deixado muito claro, por exemplo, que o Supremo, uma discussão que acho que do ponto de vista jurídico é fundamental, é que você não pode ter uma propriedade sem georreferenciamento. Desde 2001. Então, se você tem essa informação segura, se o seu cliente chega com uma propriedade sem gel, vai dizer para ele, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é averbar um gel. Porque se você não averbar um gel numa propriedade, você não consegue registrar, você não consegue vender. Quando fala averbar é porque não basta você fazer o gel, você tem que pegar esse gel e colocar lá na propriedade. O Supremo Tribunal Federal já declarou isso como obrigação constitucional. A CNA entrou com uma ação, a gente discutiu inclusive essa ação lá, que a CNA entrou, e o Supremo veio e disse, tá, com todas as letras, olha, isso é constitucional, você tem que cumprir. Mas o gel que é feito, porque às vezes eu já me deparei em algumas situações, a pessoa contrata o engenheiro vai até a localidade rural, faz o gel. Só que ele não leva esse gel ao cadastro, né? A registro. Ele deixa esse gel, ele faz o gel, se torna apenas um mapa, ele não teria validade, né? Mas e aí, isso é importante para o advogado saber. Esse gel não só tem que ser nos limites da lei, que a lei define uma margem mínima, e isso é abordado de imprecisão que deve haver. Uma metodologia adequada, tá? Então tudo isso tem que ser garantido que o profissional vai fazer, porque senão você está pagando tão somente para ele colocar uns pontos de GPS, que não é um gel. E ele tem que pegar esse mapa, esse georreferenciamento e colocar lá no sistema do INCRA, né? Que é o CCIR. Sim. Que o CCIR ele não é só para posse como propriedade, porque até isso, o CCIR ele vai dizer se aquela situação ali é posse
aquela propriedade, que é a história do carro. Igual é um primo do É carro. quase se fosse um RG de uma pessoa. Exato, exatamente. Então, se não tiver isso, não vale aquela propriedade, infelizmente. Então, se você tem uma propriedade antiga, por exemplo, tem um cliente que ele tem uma propriedade que a gente chama aquela propriedade certa em lugar incerto. Ele tem um título antigo do ITERPA, o ITERPA pedia a certidão do ITERPA, o ITERPA disse existe a propriedade. Mas a propriedade naquela época não tinha gel. Aí o que é que você faz? Muda a localização. Você tem que pedir uma certidão no ITERPA para averbar aquele gel de onde está aquela propriedade. Eles utilizavam essa questão do gel, né? Eles faziam o gel, não davam os pontos de referência, eles trocavam de uma área que não tinha valorização nenhuma e colocavam mas aí valorizado. Aí não vale a pena. Não, mas tinha muito, só para efeito de comentar. A questão do CAR, tu tem deparado com algumas circunstâncias aí que tem prejudicado? Eu tenho uma análise preliminar sobre essa questão. Como é autodeclaratório, qualquer pessoa de qualquer local pode pegar, digitar lá o CAR e falar sobre que aquela propriedade seria dele. Isso teoricamente. Mas isso gera um transtorno muito grande, pois se eu for o proprietário da área e for fazer um CAR posteriormente, eu não vou conseguir fazer porque vai dar sobreposição. Tem algum mecanismo no livro que explica como essa pessoa pode fugir desses empecilhos? Olha, primeiro, apesar do CAR ele ser declaratório, a ele tem que ser somado várias situações, que é o tipo de atividade que você está produzindo, né? Inclusive, por exemplo, eu reivindico, embora não tenha sido, por exemplo, a gente está discutindo agora recentemente no Estado a história do crédito de carbono, né? O Estado está fazendo um marco jurisdicional. Para mim, o crédito de carbono ele também deveria estar no CAR. Porque já que ele, de certa forma, é uma limitação da propriedade. Isso não passou até agora. O Congresso Nacional também está discutindo isso. Não colocou isso até agora. Porque eles entendem que tem que ser um sistema próprio. Só tem que o sistema mais divulgado, mais conhecido hoje, é o CAR. Tá? Bom, a partir dessa premissa, então, o que é que eu acho que o profissional tem que saber? Que não adianta ele criar um CAR numa área e orientar o seu cliente numa área que ele não tenha algum tipo de ocupação efetiva. Por quê? Porque 65% da Amazônia Legal é área de terra pública. E o Estado está num processo de criação de quê? De um CAR público. O que é um CAR público? É dizer todas as áreas públicas georreferenciadas. Isso que deveria ocorrer quando eu perguntei sobre o mapa, se já teria, é porque as pessoas que estão adquirindo a propriedade, se existisse esse mapa, ia facilitar muito. Porque exatamente. A primeira coisa, eu ia falar, olha, deixa eu ver qual área que vocês estão vendendo essa, deixa eu ver se essa área... não incide na terra pública. Exatamente. Aí, porque qualquer coisa, se eu tivesse algum litígio futuro, eu já saberia que não seria com o Estado. Porque o Estado, você não tem como capir aquilo. Então, ou seja, você já saía perdendo, entendeu? Então, hoje o Estado trabalha com essa possibilidade. Já está montando, assim, que é o chamado... o georreferência das terras públicas. Isso é uma política pública que tanto o governo federal como o governo estadual está avançando bastante. Então, acho que isso é o primeiro passo, né? Que aí você vai evitar mais essa discussão do CAR. E aí, se for disputa de CAR particulares, o CAR, na verdade, aí vai ser mais um instrumento, eventualmente, da discussão do quê? Da posse. A velha conhecida posse. Mas pelo menos nessa situação específica, você vai conseguir fazer a limitação da área em litígio também. Sim, uma coisa que hoje não tem. Hoje verdade. começa o litígio, você não sabe até onde ele vai. Inclusive, isso é uma coisa que a gente aborda, que é importante, que eu coloco isso. Nunca vi um juiz decretar, mas isso está no livro, viu? Que para mim é uma preliminar de inépcia se você não tiver o gel da área. Porque já que o gel é obrigatório, se você não junta o gel para justamente você dizer para o juiz onde está a área, a sua petição é inepta. Perfeito. E por que isso é importante? Até estava conversando com o Dr. Pablo. Se, por exemplo, a ocupação é em parte da sua área, o doutor não quer mais brigar por isso, mas ressalva esse resto aqui para mim. Eu já estou dizendo para ele onde é. E aí, então, ele vai... Você limita o conflito. Limita o conflito. Então, assim... As pessoas que não militam na área, às vezes não vão conseguir entender. Mas isso é fundamental para resolver. Dá mais trabalho? Até para fazer uma composição. Isso, dá mais trabalho? Dá. Mas só tem que você acaba com aquela incerteza de onde é o lugar. O imóvel.
Então, assim, e aí você vai chegar para o seu cliente e dar a informação que, olha, faça o gel dessa área. Porque aí eu já sei exatamente onde é, na hora de cumprir a integração também, né? O quanto eventualmente eu estou realmente em conflito. Quer ver, o cidadão tem uma propriedade de 10 mil hectares. Para você ter uma ideia, 10 mil, Belém, se você pegar Belém aqui, toda, ela tem 4.356 hectares. 4 mil só? 4.356 hectares. Existe fazenda de 10 mil. Existe fazenda de 10 mil, fácil. Então, é claro que o cidadão não está ocupando 10 mil hectares. Aqui tem shopping, tem tudo, ainda tem área. Né? Sim. Então, você pergunta assim, olha, doutor, onde eles estão aqui nesse pedacinho. Sabe logo que isso aqui não está em conflito, porque às vezes o cidadão tem ele pede a liminar para os 10 mil hectares. Aí ele não consegue entrar em nenhum dos 10 mil hectares. É porque ou é tudo ou é nada, na verdade. Ou tudo é nada, aí nem é lógico para ele. Né? Aí ele já limita também o conflito aqui. E aí ele tem que ler para se esse conflito está expandindo, etc. Então, é uma ferramenta muito importante a gente fazer esse processo. Tá? Doutor Ibrahim, se fosse possível você pincelar alguns gatilhos, algumas coisas que faria uma grande diferença para os advogados, o que você retiraria do seu livro agora e traria luz aqui para a gente? Primeiro essa questão de se você tem propriedade, faça ação reivindicatória. Segundo, se você tem uma discussão com comunidades tradicionais, entenda quais são os mecanismos de proteção constitucional dessas comunidades. Para saber, tanto na defesa dessas próprias comunidades, se você for, por exemplo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou mesmo advogado dessas comunidades. E se você estiver do lado contrário, saber os limites que você tem para reivindicar. Então, acho que esses são importantes. E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental é que ele te dá as linhas mestras que regem aos fundamentos de proteção ambiental da propriedade. Reserva legal, APP, né? Porque hoje qualquer propriedade, se você não seguir esses ditames legais, você vai ter problemas. Então você tem que conhecer. E aí, em vez de você ir para e acho que essa que é a diferencial, que diante de você pega manuais, não tem isso. Aí o advogado tem que estudar no livro de agrário e estudar no livro de ambiental. Não, ele está num livro só, as duas coisas, já está conectando as duas coisas, porque elas são conectadas. Então, pela nossa experiência prática, isso foi possível. Então, acho que esse é um diferencial também do livro, que ele sempre conecta a questão ambiental com a questão fundiária. Essa questão ambiental, lá vem determinando tudo, aquela área de amortecimento, sim, área de preservação, exatamente, APP. Discute, por exemplo, todas as modalidades de unidade de conservação, porque às vezes o advogado tem dúvida. Foi criada uma unidade de conservação. Nesse tipo de unidade de conservação, cabe propriedade privada? Tem algumas que cabem propriedade privada. Então, o cara, por exemplo, ou falar que foi criada uma área de preservação, uma área de proteção ambiental. Meu Deus, a minha propriedade está numa área de proteção ambiental. Eu não vou mais poder ter minha propriedade. Não, ele pode ter a propriedade dele. Então essas dúvidas que às vezes surgem, tem lá. Aí ele vai ver o tipo de unidade que o Estado está querendo criar, se cabe a propriedade dele, se não, qual a forma. Às vezes não cabe propriedade, mas cabe concessão de direito real de uso. Então tudo isso ele vai encontrar essa informação também. Aquele sistema de bioma, porque a área de preservação está vinculada ao sistema de bioma. Às vezes a pessoa fala o seguinte, o estado é X. Não, vai depender do bioma que se encontra. Exato, isso tudo também é abordado, porque está tudo conectado. É muito interessante. Que é o limite da reserva legal, né? Doutor Mário, alguma dúvida? Muito bem. Não, é uma alegria ter um amigo de velhos tempos aqui, né? Uma pessoa extremamente experiente, o doutor, professor Ibrahim Rocha, que já foi procurador-geral do Estado, é procurador do Estado. E nós temos lançado aqui no podcast, Ibrahim, algumas perguntas assim, tipo bate-volta, bem simples, porque eu acho que é relevante para que as pessoas saibam. Inclusive, toda a temática do seu livro. Inclusive, ele estava rememorando pessoas que são realmente líderes no direito agrário. Benatti, são pessoas que são históricos, são nossos professores, né? O Benatti e outros são professores da universidade. Então, ele escolheu os melhores para realizar esse livro. Sim. Mas a gente pode fazer as perguntas dessa forma. O que é uma propriedade rural? Uma propriedade rural eu definiria como aquela que é destinada à produção
agrícola ou florestal. Então, por isso que o livro também é título agroambiental, que acho que hoje não existe mais, e aí a gente vê cada vez mais o avanço da bioeconomia. Eu acho que esse é o principal ponto que nós temos de diferencial na Amazônia. Né? Avançar que de fato a gente possa fazer uma exploração agrícola ou agroambiental, aproveitando aquilo que a natureza já nos deu. A gente viu, por exemplo, recentemente, né, o governador ofertou ao presidente da França o cacau lá do Cumbu. Sim. Né? Um produto natural com alto valor agregado. Assim como temos o açaí, que já está bem no mercado, e outros que podem ser difundidos. Então acho que a gente fazer também o particular olhar para essa natureza, antes dele de repente converter isso num pasto, que ele vai ganhar algum dinheiro, depois vai ter pode ter problemas com a manutenção desse pasto, degradação do solo, e de repente ele tinha uma riqueza ali que ele não soube explorar. Ele vai ver se tem algum tipo de árvore que tem alguma seiva que ele possa vender, que às vezes, por exemplo, teve uma seiva, não sei, agora eu esqueci o nome, que estava R$5.000 o litro, especialmente para que faz perfumes. Eu esqueci agora qual foi a espécie florestal. Então, de repente, ter essa preocupação de fazer um uso adequado da sua propriedade. Ibrahim, deixa eu fazer só uma pergunta rapidinho, que é uma pergunta que você adora fazer, mas hoje eu vou te tomá-la. O que você analisa hoje do impacto da tecnologia frente à questão agrária e ambiental, tanto da questão tecnológica e da inteligência artificial? Eu acho que poderia favorecer e facilitar muito a vida de todas as pessoas que trabalham, labutam nessa área. Hoje, como eu falei para vocês, para mim até uma petição inicial, numa reivindicatória ou numa processória que não tem o GEL, ela é inepta. Sim, então isso aí, logicamente, importante. Você tem que ter tecnologia. Né? Então, ou seja, a tecnologia ela te dá uma coisa que é fundamental na propriedade, que é a segurança jurídica da sua localização. Porque aquilo é a localização na terra, então é exatamente naquele lugar, tá? Então uma coisa que no passado se definia pela árvore tal, a castanheira tal, a pedra, não, hoje não tem mais nenhum espaço para isso. Então eu acho que a tecnologia ela te dá a segurança de localização e ela é um fundamental para a paz no campo, no sentido também de você usar drones para mapear, porque hoje também o GEO também é feito assim. Sim. Não é tão como no passado, né? Aí com o nosso célebre professor Paraguaçu Elleres, que não contava assim quanto ele tinha que entrar no mato. Abrir pico. Hoje é bem mais simples, em tese. Hoje, para você ter uma propriedade rural, o que é preciso com a mínima segurança documental? A minha segurança documental, primeiro, você tem que ter um GEL. Você consulta o ITERPA sobre se essa área ela é titulada, porque o ITERPA tem como te informar, de um GEL. Se você já tem uma área matriculada, de qualquer forma, você junta esse GEL e consulta o ITERPA se realmente aquela área foi destacada do patrimônio público, se for área de jurisdição estadual, se for área de jurisdição federal, consulta o INCRA, para você não estar comprando um grilo, tá? Porque se for um grilo, eu sempre digo isso, e isso está escrito também no livro, uma área grilada não necessariamente é uma área perdida. Por quê? Porque a nossa lei de terras, ela garante, tá, que esse particular que for lá perante o ITERPA e proceda esse cancelamento, que ele tem uma prioridade na regulação fundiária. Olha lá. Apesar de ser uma coisa ruim, o grilo, mas a lei te dá uma vantagem se tu agir de boa fé. Porque é isso que a lei está dizendo. Como você veio de boa fé aqui, é porque realmente você quer ocupar essa terra. Você está ocupando. Então eu não vou, em vez de eu entrar com uma ação de nulidade, não. Eu vou te facilitar para a regulação fundiária. Aí faz aquela aquisição onerosa. Aquisição onerosa. Então, até para a gente fazer aqui um direcionamento. Quero comprar uma área. O que eu devo fazer para certificar que eu vou conseguir ou ter um título justo e válido, ou a possibilidade de pelo menos regularizar aquela situação? Porque eu posso comprar uma área que tenha, a pessoa me apresente um título, esse título pode ser bom, ou pode ser um título ruim, porém
pode existir a possibilidade de eu regularizar aquela situação. E o título que eu não devo pegar jamais, que esse, fala assim, esse você deve fugir, esse daqui não, impedido, proibido. Tá. Primeiro, a lei é muito clara que a área de floresta pública não é possível de compra. Então não adianta você comprar uma área que você está vendo que está totalmente florestal, o Estado não vai te vender. Então, ponto, não adianta. Então você tem que buscar áreas que já estejam antropizadas. Ou seja, alguém já esteve lá, mas está abandonada. Isso não quer dizer que ela não tenha reserva legal, que são coisas diferentes. Mas é uma floresta secundária. Se for uma floresta primária, o Estado não vende. Tá? Então, tem um gel dessa área, faça a consulta aos cadastros do ITERPA e do INCRA, para saber se não tem ninguém lá, se tem origem, se não tem origem, se for o caso. E entre com o processo de compra. Eu sempre digo assim, por que é melhor você entrar com o processo de compra? Apesar do Estado poder doar até 100 hectares. Porque a doação, isso eu já vi vários clientes, principalmente quando não é orientado por advogado, que é orientado por, como é que eles chamam de despachante. O despachante quer, entre aspas, facilitar. Aí diz, não, o Estado doa até 100 hectares. 100 hectares é uma área muito grande. Sim. Só tem que, se você não tem perfil, o que vai acontecer? O Estado uma hora vai checar e vai ficar, mas tu não tem perfil, aí você perdeu um tempão. Quando você está entrando no processo de compra, o Estado não olha isso. Ele só olha se você tem um projeto para exploração daquela área. Então é muito mais fácil. Até porque você vai pagar as custas. E o VTN também não é uma coisa tão... O VTN do Estado, o valor da terra do Estado, eu sempre digo assim, por exemplo, se você for comprar uma área de 100 hectares no Estado, você não vai pagar, sem brincadeira nenhuma, 10 mil reais. Você não vai pagar 10 mil reais. É muito Não baixo. vai. Já tem regulação fundiária de imóveis assim de 400, 500 hectares, que chega a 15 mil. E às vezes, dependendo dos abatimentos, porque se você pagar à vista, tem 50% de pago. Já precisou você pagar 50%, porque a 15 mil você vai pagar 7 mil. Doutor Ibrahim, vamos lá. Eu quero comprar uma área. Tá. O cliente ligou para o escritório do advogado, ele quer comprar uma área. Ele quer certificar se essa área está ok, se existe a possibilidade. Aí você mencionou que ele tem que procurar o ITERPA ou o INCRA. Como que ele faz isso? Ele pode ligar lá e perguntar da área, mandar uma informação, o que ele deve apresentar? Ele apresenta um CAR, um GEL, como é feito isso de fato? Como essa pessoa vai conseguir certificar se aquela área pertence ao ITERPA, pertence ao INCRA ou se tem algum possuidor privado? Bom, se ele tem que ter, primeiro, ele tem que ter um GEL dessa área, um projeto de exploração econômica dessa área, tá? Porque, veja só, que a distinção entre a posse e a propriedade. Ele não pode ter a posse sobre a terra bruta, tem mera detenção. Mas isso não impede, se aquela área está antropizada, que ele comece a criar alguma coisa lá, enfim, plantar. E ele faz esse projeto descrevendo essa atividade. E no caso do ITERPA, é muito importante que existe um sistema que é totalmente online. Totalmente online. Então, eu digo assim, é um modelo padrão do Brasil em relação fundiária do ITERPA. Inclusive, outros institutos de terra estão adotando o sistema do ITERPA. Então, assim, é uma coisa absolutamente inovadora. E eu sempre destaco isso também, que quem está coordenando isso é uma pessoa que é procurador. Ele é de carreira. De carreira. Ele é indicado, mas é de carreira. Isso. Então, assim, é uma pessoa que veio do jurídico. Então, dizer que eu sempre digo assim, o advogado atrapalha. Não, a gente não atrapalha. Porque justamente a gente exige as formalidades. Isso, quando a formalidade ela é bem entendida, no sentido do rigor da lei, que o formal não é o que é atrasado, mas é o que é correto, né? A formalidade. Então, o SICAR, na verdade, é isso. Aí você entra com esse CIDEL, porque o ITERPA vai então pegar aquela área, ele vai jogar na base de dados, verificar aquela área tal, não disponível, e aí ele vai fazer o procedimento de como ele pode te vender essa terra. Ele vai avaliar quanto custa, enfim, e vai te dar um preço e você vai pagar. É isso. Então é relativamente simples.
O que você tem que ter de campo? Você, logicamente, tem que conhecer a área e saber que não está ocupada. E proceder à ocupação dessa área. Tem que ter o gel. O gel é fundamental. Mas sem o gel não anda. Até para saber onde é a área. Até para saber onde é a área. Tem que pegar as coordenadas geográficas para lançar. Exatamente. Quem tem a posse agrária? Quem pode se rogar na posse agrária? Aquele que extrai algum produto da natureza. É isso, só isso. Então, como é que eu extraio produto da natureza? Por exemplo, um açaizal. Se eu colho açaí, né? Não tem tempo? Não, não tem tempo. É a posse agrária? A posse agrária é no estado de fato. Perfeito. Aí você, por exemplo, mostra o quanto você já adquiriu desse comércio, né? Quanto você já gastou, por exemplo, fazendo o plantio de espécies naquele local, né? Isso é a posse agrária. A posse agrária é um estado de fato. No caso específico não, vou fazer uma simulação aqui. Posse, para a questão processual. Sim. Quando o juiz determina que você comprove posse, é uma coisa muito comum na ação possessória. E provavelmente as pessoas que vão comprar o livro, né, que provavelmente muitas vinculadas ao direito agrário, vão querer se aprofundar muito nessa questão possessória, porque é um tema bem debatido. O que você diria, essa questão possessória? O que comprova uma posse numa casa do litígio? Você tem que mostrar, por exemplo, qual tipo de atividade. Se você quer comprar uma posse agrária, você tem que dizer o tipo de atividade que você exerce, juntar a documentação desse tipo de atividade, por exemplo, o adubo que você comprou, né? Quer ver, eu vejo muito assim que o pessoal quer provar a posse juntando o ITBI. Isso não é prova de posse. O ITR, isso também não é. Isso é um tributo. Isso não é posse. É um tributo. Você pode até não estar na casa, mas você paga IPTU todo ano. Sim. Então você tem que buscar provar a posse agrária por meio do quê? Do produto agrícola que você tem na área, que você produz, a receita desse produto. Os elementos que levam a necessidade dessa produtividade. Se você tem uma área que você explora, por exemplo, soja, você tem com certeza o adubo que você colocou lá naquele terreno, os comprovantes disso, o quanto você vendeu, junto às notas promissórias que você vendeu, enfim, tem várias... É porque é interessante. É isso. Essa pergunta possessória, ela é bem interessante. O estado do Pará tem uma área de pasto gigante. E o pasto por si só, você fez o pasto, você jogou lá, normalmente esse pasto vai ficar quase ad eterno, dependendo do tipo de braquiária que você utilizou ali, né? O tipo de semente que você utilizou. Então, ou seja, foi utilizado. Aquela posse se confirma pelo pasto ou não? Porque esse pasto ele pode ter sido abandonado e Sim, em algum momento existiu a posse, mas não necessariamente a posse agora. Como é que ficaria essa dinâmica possessória? Aí, exatamente. Como, por exemplo, você tem que pensar a atividade. Como você sabe no gado, você faz a rotação, né? Você tem uma área aqui que você está hoje, está sendo pastado, depois você leva o gado para outro lugar, e etc. Então, ou seja, afinal de contas, a prova é da produtividade animal. E não do pasto. E não do pasto. Entendi. É porque eu fiquei... Porque presta atenção, deixa eu falar para você. A pessoa poderia colocar o pasto como uma forma de garantir posse. Deixa eu falar para você uma coisa bem simples. Por exemplo, você tem milho na sua casa, isso prova que você cria galinha? Não. Não. Porque o milho é tão somente a condição de você criar galinha. É a mesma coisa, o pasto. Não é o fato dele estar parado ali que você está alimentando o gado. Não, você vai mostrar que ele é a condição que ele está ali porque você tem o gado, tá? E você mostra que é isso, entendeu? Processo possessório que tem pasto, eles utilizam sempre o pasto como determinante de posse. E fala, o pasto não nasce sozinho, o pasto precisa de manejo. Aí eles utilizam aquilo como uma forma e não o gado. É o gado. É o que eu estou falando, é a história da galinha e do milho. É boa observação. É a mesma coisa, só tem que... Qual a diferença? Por que as pessoas fazem essa diferença? É só porque o pasto, ele é fixo. Mas não é. Ele poderia não estar plantado. E mesmo assim alimentando o gado. O cara poderia trazer de outra fazenda e botar lá no... Como tem muita fazenda de gado de alta produtividade que aí não tem pasto.
Na verdade, o gado é criado em confinamento. Sim. E esse é muito mais produtivo, com certeza, que aquele gado faz. Entendeu? Então é um animal. É ali que ele prova. Uso capião rural. O que é? O uso capião rural é a forma de aquisição da propriedade pela prova da posse rural. Isso que nós acabamos de dizer. Então, ou seja, inclusive isso é uma coisa muito importante, que a nossa Constituição, ela fala de 25 hectares, né? Aliás, 50 hectares mesmo, 50 hectares. E É o módulo rural, né? Módulo rural. Não, mas ela fala 50 hectares. Só tem que o módulo rural na Amazônia geralmente é maior que 50 hectares. Temos situação, regiões aqui da Amazônia, que são até, chega a ter 75. Mas o correto não deveria ser o mínimo, o módulo rural, não é a especificação da área mínima a ser explorada? Mas aí por que acontece isso? Porque a Constituição foi feita visando principalmente os conflitos lá do sul e sudeste do Brasil. Por isso que a gente cravar 50 lá. Porque lá, 50 hectares, nossa, é um negócio assim até... Até porque a área de exploração é maior, né? Aqui é só 30%. Exato. O que é desapropriação rural? Desapropriação, eu acrescentaria assim, desapropriação para fins de reforma agrária. Perfeito. É aquela forma que o Estado tem, e isso eu vi num debate aí com o nosso amigo, que ele foi exemplar, de dizer assim, olha, se existe um mecanismo constitucional que é importante, é desapropriação para fim de reforma agrária. Por quê? Porque ela é a sinalização do Estado que ele precisa organizar a terra para quem produz e nela quer produzir. Então, se o cidadão tem uma propriedade, e esse direito é reconhecido, ele vai receber a justa indenização. Mas ele só é desapropriado se ele não tiver cumprido função social, que é uma proteção da propriedade. Então, aquele que cumpre função social, ele jamais, em hipótese nenhuma, ele tem uma vedação constitucional de ser expropriado pelo Estado. O que seria a função social da propriedade rural? É justamente o cumprimento da posse agrária, através da produtividade de uma leguminosa, de um animal, ou seja, um resultado que de fato aumente a saúde financeira do produtor. O que retira a posse? A posse e retiraria a função social da propriedade. Citar como exemplo aqui, já para direcionar, trabalho escravo no campo. Uma coisa que é muito comum ainda. O trabalho escravo, inclusive, ele é um fundamento não para desapropriação para fim de reforma agrária, mas é uma modalidade de expropriação sem indenização. Isso é um tema que a gente debate, inclusive, no livro bastante. Perfeito. Inclusive mostra a distinção que o Supremo Tribunal Federal faz dessa questão. Então, que é uma forma de expropriação, assim como de drogas psicotrópicas. Então, a Constituição ela colocou no mesmo nível de ilegalidade constitucional, tanto o trabalho escravo como a questão da exploração por drogas. Aí teria mais dois exemplos que eu gostaria que fosse trabalhado. Questão de dano ambiental, também pode ser um motivo de perca que seria extrapolar a questão da função social, né? Sim. E teria, que as pessoas procuram muito, aquela questão de você estar sendo processado trabalhista, em questão do processo trabalhista. Isso também poderia prejudicar a questão processual ou não? Poderia, com certeza. Porque, inclusive, a função social da propriedade, ela se dá pelo artigo 170 da Constituição, e é muito claro para incluir tanto a questão do respeito ao direito do trabalho, respeito à função ambiental da propriedade e a função social, que seria, vamos dizer assim, o cumprimento desses requisitos que tornam aquela propriedade limpa, né? Ou seja, socialmente útil, porque a propriedade e função social não é só o resultado financeiro para o proprietário, mas o financeiro acalcado numa sustentabilidade ambiental e social. Essa, de fato, é a função social constitucional da propriedade. Existem vários tipos de uso capião. Você poderia fazer uma breve exposição qual que seria os diferentes tipos e condicionantes? Nós temos o chamado o uso capião pro labore, que é justamente aquele do trabalhador, né, que a Constituição, acabei de falar até 50 hectares, mas eu entendo que esse limite constitucional ele é o mínimo, não o máximo. Quanto mais, se você tiver a prova da posse, né, você pode usar capi. Existe o uso capião civil,
vamos dizer assim, que é aquela ocupação do imóvel com a manifestação externa de como o proprietário usa, né? Então cercar mais, simplesmente, provar que ninguém mais disputa aquela área que eu estou protegendo, isso é suficiente para o uso capião civil, tá? Existe uma modalidade que até outro dia um aluno me perguntou, que é chamado uso capião indígena. Isso é uma raridade, mas em tese existe essa possibilidade do uso capião indígena. Eu diria que, na verdade, o uso capião indígena, ele é apenas um uso capião civil que tem um cunho de proteger uma etnia, né? Sim. Se for uma área pequena, né? Então, tipo assim. Mas, e eu acho que o mais importante também agora dessas novas modalidades é o uso capião administrativo, porque você tem um mecanismo não judicial, e acho que para nós advogados cada vez mais esses caminhos não judiciais são importantes, de você provar que ocupa uma área e obter então a declaração dessa propriedade a seu favor. Porque lembre-se que o uso capião ele é uma aquisição derivada, então essa é a grande característica. Então tem um terceiro que não cumpre a função social que você está ocupando e o juiz declara a perda daquela propriedade. Por isso é que em qualquer tipo de uso capião você tem que só ouvir quem? A Fazenda Pública. Porque os bens da Fazenda Pública não são passíveis de uso capião. Uma área de 1.000 hectares, eu poderia utilizar do mecanismo? Olha, 1.000 hectares, eu diria assim, em tese é possível. Mas como você prova a posse de 1.000 hectares é que é difícil. Perfeito. Bom, teriam várias perguntas, professor Ibrahim Rocha. Eu acho que a última, assim, para o público seria o que é a área de preservação ambiental? Muito bem. A área de preservação ambiental nada mais é que um conjunto entre a reserva legal, que aí depende do bioma, no caso da Amazônia é 80%, e a conservação da APP, Área de Preservação Permanente, que o que é? São as áreas de costas de morros e margens de rios, que varia conforme o tipo de extensão do rio. Por quê? Porque são importantes. A encosta de morro, porque elas dão segurança para não haver deslizamento. Então aquela vegetação ela serve como uma proteção natural. Por isso que, por exemplo, no rio, que o pessoal desmata o morro e aí, né? E também a área de preservação das margens do rio, por quê? Porque aquela vegetação também ela dá estabilidade, que a margem do rio não decai e mais, mantém o fluxo do rio. Isso que é muito importante. Então, qualquer um que tem uma propriedade rural sabe que se ele não tiver uma água boa que ele possa captar, ele não vai conseguir desenvolver a agricultura dele. Sim. Então, assim, essa função é totalmente para isso. Como ela diz, preservação permanente. Por quê? Porque ela não é que ela seja, como muitos pensam, uma área intocável. Porque, inclusive, essa área de preservação permanente, aí entra aquela história da bioeconomia. Se você tiver, por exemplo, açaizal lá, você pode explorar açaí. Espécies vegetais que tem frutífero, você pode tirar. Então ela te dá o fruto e ainda te dá a proteção para outra atividade, nos chamados na área de exploração intensiva, que você pode desmatar, né? Até 20%. O que seria aquela área de amortização? Amortecimento, desculpa. A área de amortecimento são áreas que estão previstas que são lindeiras quando é criadas unidades de conservação. Por exemplo, eu criei uma unidade de conservação do Estado. Então tem uma área próxima, depende do tipo de unidade, que eu não vou poder, as propriedades próximas não vão poder desmatar também. Que vai se confundir muitas vezes com a área de preservação permanente dela ou a área de reserva legal. Mas é uma proteção extra àquela área que já está protegida, vamos dizer assim, de forma mais rigorosa pelo próprio Estado. Ela é uma limitação administrativa. Ela não retira a propriedade, mas ela cria uma limitação a você desmatar. Doutor Ibrahim, muito obrigado novamente por estar presente. Já deixo o convite aqui para você e os seus coautores lá do livro, para que na véspera do lançamento faça-se presente para a gente fazer um novo podcast e levar mais informações para as pessoas. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo e conteúdo e engrandecer o podcast novamente. Queria agradecer, Paulo, a tua plataforma, que realmente é diferenciada aqui no nosso estado. É a única
podemos dizer mesmo. Pode ser a única. A diferenciada é a única. Né? Brincadeira. Não, é diferenciada. E eu estou muito feliz de poder estar divulgando então aqui esse livro, justo com meus colegas Jerônimo Trecani, professor Eder Benatti, professora Lilian Haber, professor Rogério Frisa. Nós fizemos com muito carinho, com olhar amazônico, com certeza, e sobretudo com o olhar de quem tem na sua experiência um pouco de contribuição para o dia a dia do colega. Acho que esse é o nosso maior prêmio. Obrigado. Doutor, muito obrigado.